Olá, boa noite. O TN já está no ar. Vamos aos destaques de hoje. Dentista vai parar na delegacia após denúncia de abuso sexual em Cariacica. Mais uma paciente denuncia médico por abuso em consultório de Vila Velha. Acusado de matar namorada com um carregador de celular é condenado a mais de 30 anos de prisão. Clima de medo no Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha. E no Dia Nacional da Gentileza, fomos a uma comunidade que faz questão de manter boas ações no dia a dia. Moradia, já é demais o meu bem. Um dentista e uma paciente foram parar na delegacia após denúncia de abuso sexual. O caso teria acontecido dentro do consultório dele, no bairro Campo Grande, em Cariacica. A vítima, uma mulher de 34 anos, afirma que foi abusada durante uma avaliação com o dentista. O tempo todo com a mão abaixo da minha cintura, mexendo assim com os dedos bem de leve abaixo da minha cintura. E conversando comigo para saber qual procedimento que eu necessitava fazer naquele momento. Foi com o antebraço bem em cima mesmo do meu seio, descansou mesmo o antebraço no meu seio e ficou fazendo o procedimento. E quando ele foi tirar o braço, ele apertou o braço entre o meu seio e desceu assim até tirar. Eu fiquei bem coagida, estremecida na cadeira, eu fiquei congelada na verdade, essa foi a palavra, fiquei congelada na cadeira. Imaginando, meu Deus, será que é isso mesmo que está acontecendo? Constrangida, ela tentou marcar com outro dentista, mas para sua surpresa, a recepcionista disse que já foi abusada também pelo profissional. Ela relatou que ela tomando café na copa, ele passou a mão nas costas dela, de cima e embaixo, alisou ela de cima e embaixo pelas costas. Ao falar sobre o ocorrido, o marido chamou a polícia. Já fiquei nervoso, já falei, liga para 190. Que eu vou ligar daqui também para reforçar. A vítima e o dentista suspeito de cometer o abuso foram trazidos aqui para a delegacia de Cariacica. Durante a tarde, eles prestaram depoimento. Segundo a Polícia Civil, funcionários da clínica também foram ouvidos. A vítima conta que tomou a iniciativa de denunciar para que não haja outras vítimas. Tenho 2 filhos, sou casada. Eu não iria me expor ao ponto de ser só coisa da minha cabeça. Eu tô aqui hoje porque eu tenho certeza que, infelizmente, eu fui vítima de um abuso sexual dentro do consultório dentário. Olha, a Polícia Civil disse que a ocorrência ainda estava em andamento, por isso ainda não é possível saber se o dentista foi autuado. Olha, esse não é um caso isolado. Veja agora o que diz uma outra mulher. Ela também passou pelo mesmo constrangimento e, no momento de fragilidade, buscou se culpar pelo assédio. Depois só foi trauma, depressão, eu não conseguia mais sair de casa, eu me sentia suja, eu me sentia que eu era culpada, que eu dei marcha para ele fazer isso, eu que fui lá procurar ele, que eu fui com decote, eu não estava com roupa decotada de maneira nenhuma, eu estava bem vestida, normal, de uma mulher. Olha, este relato emocionado é de uma professora aposentada que afirma que sofreu abuso dentro de um consultório médico em 2012. Por medo, ela não denunciou. Ficou ainda 2 anos fazendo tratamento psicológico e agora resolveu falar porque se trata do mesmo médico que teria abusado de uma jovem no último final de semana num hospital particular de Vila Velha. Esta vítima lembra que precisava de um laudo médico para fazer um exame e, ao chegar no consultório do médico suspeito, ela não fazia ideia do que estava para acontecer. Pediu para que eu sentasse na maca, que ele aferia minha pressão e olhar meus batimentos cardíacos. Aí foi a hora que eu achei estranho a postura dele. Mas assim mesmo, sentei na maca e assim que ele foi aferir minha pressão, eu me senti mal. Comecei a ter uma tontura e falei com ele, falei, doutor, estou tonta. Ele falou assim, então encosta no meu ombro, no meu peito e respira fundo. Quando eu dei por mim, ele já estava ofegando meu ouvido e minha blusa abaixada e ele acariciando meus seios. A professora conta que não sabe como aconteceu, mas tem certeza que apagou por alguns instantes.
e quando ela recobrou a consciência, percebeu que estava sendo assediada. Eu falei, doutor, que isso? Levantei minha blusa, desci da maca, quase caí, peguei minha bolsa e a porta estava trancada e ele veio a mim para me beijar. Eu falei, não, doutor, não, para com isso, pelo amor de Deus, abre a porta. Ele abriu a porta e até hoje eu não sei como é que eu saí de lá. O médico da história desta professora é o mesmo de uma denúncia que surgiu no último sábado. Uma jovem de 18 anos revelou que o médico a agarrou e beijou à força dentro de um hospital particular em Vila Velha. O médico foi preso depois desta denúncia, mas ele passou por uma audiência de custódia e agora está em liberdade. O Conselho Regional de Medicina explica que nesses casos é aberta uma sindicância e ao final desse processo, a punição mais severa é a cassação do registro. A sindicância é uma fase de inquérito primário, tá certo, em que a gente recolhe subsídios para ver se há indício de infração ética ou não. Não precisa ter prova nem nada. Se há indício, havendo indício, a gente abre o processo ético profissional. Nesse processo ético profissional vai haver a coleta de provas, oitiva de todas as partes envolvidas, testemunha dele. Você tem que dar todo o direito de defesa, princípio contraditório obedecido ao acusado, e a partir daí a gente desenvolve o que a gente chama de trâmite processual. A gente vai até o julgamento. No início do mês, o CRM divulgou o número de 341 processos éticos em tramitação dentro do órgão. Destes, 3 médicos foram denunciados por assédio. Por enquanto, o médico em questão continua podendo trabalhar. Como ele tem um prazo para apresentar as alegações dele iniciais, a gente tem que esperar. Quanto mais informações a gente coletar, mais justiça nós vamos fazer com relação à sentença final. A professora aposentada conta que chegou a ir na delegacia da mulher naquela época, mas acabou desistindo de denunciar. Agora, vendo que existem mais denúncias, ela decidiu que era hora de ajudar outras possíveis vítimas. Anos atrás, se tivesse feito a denúncia, talvez estaria passando pela mesma situação, julgando como uma mentirosa, como um médico não iria fazer isso comigo. Olha, então, reforçando, as vítimas de abusos sexuais por parte de médicos devem denunciar pessoalmente no Conselho Regional de Medicina, que fica no bairro Bento Ferreira, em Vitória. 31 anos de prisão em regime fechado foi a pena para o acusado de matar a namorada usando o fio de um carregador de celular. O crime aconteceu no ano passado em Vila Velha. Na entrada do Fórum de Vila Velha, uma família que aguarda há 1 ano e 2 meses por justiça. Essas pessoas são familiares de Andriele Mendonça Pereira dos Santos, morta enforcada com um fio de carregador de celular aos 20 anos de idade, pelo então companheiro Rubens de Almeida Dias. De acordo com a madrasta de Andriele, desde o dia do crime, o dia a dia da família tem sido repleto de tristeza. Sentimento este que fez o pai da vítima optar por não acompanhar o júri nesta quarta-feira. Ele não tinha condições psicológicas e emocionais para estar aqui presente e a própria família também preferiu e pediu ele que ele não viesse. O júri teve início às 9h30 da manhã. 2 testemunhas de acusação e 1 de defesa foram ouvidas. Segundo a família, o réu também falou por quase 1 hora. Andriele foi morta dentro de casa no bairro Planalto, em Vila Velha, no dia 8 de março do ano passado. Segundo a família, ela já tinha dito que pretendia se separar de Rubens. Inclusive, no local do crime, foram encontradas roupas dela e da filha embaladas em uma sacola. Para a família, um sinal de que ela pretendia sair do relacionamento que tinha apenas 5 meses. Segundo a família, o relacionamento de Andriele e Rubens era conturbado. Ela não podia ir em casa sozinha, ela não ia na minha casa, né? Ela não ia na casa das tias, da avó sozinha, era só com a companhia dele. Contato com amigas, ela podia ter, mas através do celular dele. Além disso, ele já tinha um mandado de prisão em aberto por ter agredido uma ex-companheira. Após assassinar Andriele, Rubens chegou a mandar mensagem para o pai da vítima dizendo que a amava e questionou se ela tinha mesmo morrido. O acusado responde pelo crime de homicídio qualificado. Já a família compartilha o sofrimento pelo assassinato cruel. Ele acabou foi com a família toda, porque minha família nunca mais foi a mesma, nunca mais. É muito triste, você vê aí os sinais de uma pessoa possessiva, né? A defesa do acusado pretende recorrer da sentença.
A gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que moradores do Morro da Boa Vista, em Vila Velha, ainda estão com medo dos tiroteios na região. Agora imagens para você da Avenida Américo Buais, na Enseada do Suá, pertinho do shopping. A gente já volta. Uma comunidade intimidada. No Morro da Boa Vista, em Vila Velha, tem morador abandonando as casas com medo da guerra entre traficantes. O vídeo, postado no status de uma rede social, mostra traficantes exibindo armas pesadas de grosso calibre. Com o rosto à mostra, eles comemoram e falam que tomaram um ponto do morro. Acabou, a tropa do Morro do Meio. Acabou. Aí, ó, como é que nós tá? O vídeo teria sido gravado na semana passada no Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, quando a região sofreu com tiroteios entre gangues rivais do tráfico. O clima de medo permanece em toda a região do Morro da Boa Vista. A população prefere não gravar entrevistas. Muitos moradores relataram que ontem, por volta das 8 horas da noite, houve uma intensa troca de tiros aqui no morro. Apesar disso, a Polícia Militar informou que não há registros de ocorrências na região. Por meio de um áudio enviado à redação do Tribuna Notícias, um morador que prefere não se identificar afirma que o clima no morro ainda é de terror e que alguns moradores, inclusive, já foram expulsos de casa por traficantes. Nos últimos 6 anos, a disputa pelo tráfico de drogas no Morro Boa Vista tem sido constante. Alguns moradores já foram expulsos pelos traficantes e estão vendendo e até mesmo abandonando suas casas devido à falta de segurança na região. Na última semana, um tiroteio assustou a comunidade. Casas e carros foram atingidos. O esquadrão antibombas teve que ser acionado para detonar o material explosivo deixado na linha do trem em São Torquato. O ataque teria sido provocado pela facção do morro vizinho de Sagrada Família, que estaria tentando tomar o controle dos pontos de tráfico da região. Desde então, o clima no bairro tem sido de medo e apreensão. Olha, a Polícia Militar diz que faz o patrulhamento na região e que na semana passada prendeu um suspeito no bairro Sagrada Família após o confronto com criminosos rivais em São Torquato. Pede ainda a ajuda da comunidade com denúncias, que podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181. Centenas de pessoas passaram a madrugada na fila para tentar uma oportunidade de trabalho na Serra. Pelo menos 500 desempregados tentavam uma das 200 oportunidades oferecidas pelo Cine. Mais da metade das vagas era para o setor de metalmecânica. Em todo o país, 13 milhões e 400 mil pessoas estão fora do mercado de trabalho. 35 mil só na Serra. O município pretende desenvolver um estudo detalhado sobre o desemprego na cidade em parceria com a UFES. Esse estudo pode ajudar a promover cursos profissionalizantes que estejam de acordo com as demandas das empresas. Olha, nossa equipe ouviu pessoas que estavam nesta enorme fila e mesmo sem a certeza da vaga, tinha gente confiante. Eu vi a vaga de cozinheiro geral, aí eu vim aqui ver se eu consigo, né? Porque é difícil, né? Há quanto tempo sem emprego? Eu tenho uns 2 anos já sem emprego. Muita gente desempregada, milhões de pessoas desempregadas. Não custa nada tentar uma vaga dessa, né? Apesar de ser poucas vagas, mas não custa nada tentar. Olha, a Prefeitura da Serra disse que o mutirão continua amanhã. E as passagens de ônibus municipais de Vitória ficarão mais baratas aos domingos e feriados. A lei que reduz o valor da passagem foi promulgada hoje pela Câmara de Vereadores da capital. A previsão é que no próximo domingo a nova tarifa já esteja valendo. Hoje apenas os ônibus do Transcol adotam essa redução de tarifa aos domingos. Já o valor da passagem desses ônibus municipais de Vitória ainda não foi definido. É necessário um acordo entre a Prefeitura e as empresas. E a seguir você vai ver uma ação para destacar a importância da gentileza no dia a dia. Você vê agora imagens ao vivo da reta do aeroporto. A gente volta rapidinho. Você costuma dar a vez no trânsito? Pede desculpas quando erra? Cumprimenta um desconhecido na rua?
Olha, essas gentilezas tornam o dia a dia mais leve, né? No Dia Nacional dedicado a essas boas ações, fomos até uma comunidade que ainda está atenta no olhar ao próximo. Se liga nesta fórmula. Alegria mais respeito, mais gratidão, multiplicado pela empatia, é igual a gentileza. Gentileza no samba. Na voz do morro. Você ri da minha pele. Você ri do meu sorriso. Nas atitudes. No Dia Nacional da Gentileza, o Morro do Alagoano, em Vitória, ganhou mais vida em uma das suas escadarias, a Escadaria da Fama. E nós queremos marcar essa data de uma forma muito especial. Então nós humanizamos essa escadaria. Nós escovamos, nós lavamos, nós recuperamos e nós colorimos a mesma, né, e botamos seus degraus, nome da cultura da cidade. Né, e com isso, trouxe mais ânimos, mais otimismo, mais credibilidade, mais dignidade ao morador. As novas cores da escadaria foram motivo de festa. A convergência entre o ritmo do samba e as vozes do coral. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Gentileza não tem nada a ver com preconceito, com racismo. É este recado que as crianças e adolescentes mandaram. Desceram a letra. Atitude hoje. A nossa carne, a nossa casa, a nossa pele não justifica se eu sou branca e ela é negra, não justifica nada, entendeu? A gente tem a mesma forma de pensar, a mesma característica física, então não importa a minha cor de pele e da dela. Na escadaria, cada degrau tem um nome capixaba que fez ou ainda faz muito pela cultura aqui do Espírito Santo. Pois é, prestar homenagens também é um baita ato de gentileza. O Fábio Carvalho é um fazedor de cultura. Músico, luta para manter acesa a tão relevante chama da cultura. Isso também é gentileza. A cultura, ela faz tão bem que ela transforma. E a gentileza é uma coisa que transforma a outra pessoa, né? Um ato de gentileza pode quebrar uma rigidez, uma coisa mais rústica de uma outra pessoa. E a cultura e a arte, ela tem esse poder de transformar, de trazer alegria, de trazer felicidade, de trazer gentileza, de trazer vida. E você, já foi gentil hoje? Aproveite e seja hoje, amanhã, depois e sem moderação. Moradia já é demais o meu peso. Muito bom, né? Juntar música, cultura e pessoas generosas só podia dar coisa boa, né? Parabéns principalmente ao seu Raimundo, que está sempre com esse espírito da comunidade. E a gente fica por aqui para rever as reportagens, assistir o jornal completo. Acesse tribunaonline.com.br. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.